será que nós não temos talentos ou as empresas também que não estão adaptadas para esses novos talentos? Porque depois da pandemia eu senti uma grande mudança na questão das exigências dos talentos. Será que as empresas não estão enxergando que mudou? Olá, estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio do Podcast Day com Lovers. Eu sou a Clarissa Guimarães e estamos hoje com novidades, certo? Eu acho que a novidade já começa no local. Vocês estão vendo? Estão notando aí? E eu vou dar um pequeno spoilerzinho para você. Estúdio novo, todo episódio agora vai ter uma mudança no estúdio. Vamos ver se vocês vão percebendo aí. Vai estar uma hora de uma cor, aí daqui a pouco vai mudar a cor, vai começando a mudar ali os elementos e nichos, mas vai ficando de olho, vai acompanhando com a gente, porque por causa de vocês, a gente está conseguindo crescer e melhorar a cada episódio, a cada estrutura nova que a gente está fazendo. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Mário Guimarães, como você já viu aí, e nós estamos aqui com uma pessoa muito querida. Uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, mas que eu tenho certeza que você, principalmente você que vende no Mercado Livre, já deve ter visto o rostinho dele em algum evento, em algum vídeo, aprendeu alguma coisa com ele, com certeza. Ou às vezes você até escutou a voz dele e nem sabe quem é ele. Ou leu algum texto. Estamos aqui com André Santos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Mário é um parceiro de décadas já, né? A gente se conhece há bastante tempo. E quando eu recebi o convite, a agenda é muito corrida. Hoje eu tô saindo de férias, com uma semana de férias, mas eu falei, hoje eu tenho que ir lá para poder e ficar sabendo que hoje vocês estão inaugurando aqui um espaço novo. Então, tô lisonjeado e feliz de estar aqui com vocês. Tem que ser com você, inaugurando aí. Muito bom. Né? Para quem não sabe, gente, o André Santos, do Mercado Livre, né? Ele não é só o André Santos do Mercado Livre, obviamente, ele tem bastante coisa legal para contar para vocês aqui hoje, mas eu queria que vocês entendessem. São quantos anos de Mercado Livre, André? Mercado Livre, eu cheguei em 7 de junho de 2008, às 10h38 da manhã, e vou fazer esse ano 17 anos de Mercado Livre. Viu só? Ao mesmo tempo que nós temos de casados. É isso. Inclusive a gente estava comentando, né, que nessa época foi quando eu conheci também o Mário ali, quando a gente era aqui em Alphaville, na Avenida Marte ali. Isso, a famosa Avenida Marte. Pois é. Galera, então se prepara aí, aperta o cinto, porque se você vende no Mercado Livre, com certeza você vai querer ouvir o que a gente tem para falar aqui hoje, mas eu queria que vocês conhecessem mais do André, porque o André Santos vem antes do Mercado Livre, e eu queria que vocês conhecessem mais do André Santos. André, conta pra gente, assim, como foi que você veio parar aqui? Porque você tem um sotaquezinho aí, tem alguma coisa que não é daqui de São Paulo. Conta pra gente. Eu sou alagoano, né, da cidade de Arapiraca, interior de Alagoas. Para quem é palmeirense conhece bem Arapiraca, o nosso time é o Asa de Arapiraca, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas foi a única coisa que a gente ganhou até hoje, depois não ganhamos mais nada. E trabalhei sempre com proteína animal. Eu trabalhava numa empresa grande, né, uma multinacional, posso falar o nome, que é o JBS Friboi, em Maceió, na capital, então eu trabalhava com isso. E até então, tudo que eu fazia, todos os temas, eu tinha um blog há um tempo atrás chamado Boi Brasil S.A., ninguém nem imagina que eu fazia isso. E esse blog falava sobre pecuária de corte, o meu TCC na época de faculdade eu fiz comércio exterior, então era sobre pecuária de corte, exportação de carne bovina. Vim para São Paulo para trabalhar no JBS Friboi, que hoje moro pertinho do endereço da sede aqui no Brasil, que é ali na Marginal número 500, Sim. É onde fica o JBS Friboi, perto da minha casa hoje. No meio de tudo isso, aconteceram várias coisas. Minha mãe veio morar também aqui em São Paulo, na casa da minha tia, e no meio disso tudo, acabou que eu resolvi voltar algumas casas na carreira. Porque eu comecei a ver que muita gente falava naquela época, quando eu cheguei já aqui em São Paulo, cheguei em 2007, voltei para Maceió, depois em 2007 de novo, e voltei para cá de novo em 2008. E aí eu comecei a ver muita gente falando de comércio eletrônico. Comércio eletrônico, o Mercado Livre naquela época já tinha uns 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos por ali. E muita gente falando de comércio eletrônico, tecnologia. Eu falei, cara, mas eu acho que isso aqui é o caminho daqui para frente, né? Eu ficava olhando e falava, cara, eu acho que aqui vai ser o negócio.
E aí eu zerei praticamente, eu deixei uma carreira no JBS Friboi e fui para o Mercado Livre. Cheguei no Mercado Livre com a carreira zerada, no sentido, eu não entrei como um gerente, né, que era o que eu era no JBS, eu entrei como um assistente mesmo, respondendo e-mail dos vendedores e compradores da plataforma. Naquele momento que eu cheguei, eu pensei muitas vezes em desistir, né? Porque eu falei, nossa, mas aí eu tô zerando muito a carreira, tipo, caiu tudo aqui, caiu o salário, caiu os benefícios, é totalmente diferente de onde eu estava. Mas eu estava mirando algo que eu nem sabia que hoje está muito forte na cultura do Mercado Livre, que é pensar no longo prazo. Então eu pensava no longo prazo, eu sabia onde eu queria chegar. E aí naquele momento que eu cheguei no Mercado Livre, com 5 dias, 6 dias, eu acredito depois, aconteceu um negócio que pouca gente sabe hoje na história. O site mercadolivre.com.br saiu fora do ar. O site, você entrava no Mercado Livre, alguém fez, naquela época era uma plataforma monolítica, alguém fez alguma coisa errada. Uma M, né? Alguma M. E o site caiu. O Stélio todo, até hoje a gente conversa sempre, pelo menos uma vez por semana, que é o nosso cofundador, e aí o Stélio fala isso em vários podcasts, assim, caiu, simplesmente caiu o site. Você entrava, era uma página em branco. Eu falei, ferrou. O que eu vim fazer nesse lugar? A empresa tá quebrando. Então isso foi 2009. Cara, isso foi em 2008 ainda. Se eu não me engano, eu cheguei não foi junho, foi julho que eu cheguei, 7/7/2008. Se eu não me engano, agosto ou setembro de 2008 aconteceu isso. E aí passou uma semana, ou foram 5 dias o site fora do ar e depois ele voltou. Mas ele voltou, mas muita coisa desconfigurada, informação desconfigurada, aquela loucura. Resumindo, ali eu já fiquei com medo da empresa, eu falei, será que eu tô no lugar certo? Saí do JBS, né? JBS pra vir pra cá, cara. Enfim, nessa mesma época, uma pessoa que trabalhava junto comigo, eu ali no atendimento, eu saí pra gente fazer um lanche aqui em Alphaville, a gente ficava ali na Yojiro Takaoka, muita gente não sabe disso, tem um posto de combustível na frente, e atrás era um Mercado Livre. E aí, ali na Yojiro Takaoka, uma menina chegou pra mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela, vou te falar um negócio. Você falando, ninguém entende nada. Eu falei, nossa, eu nem pedi esse feedback. Mas... Eu nem te perguntei, né? Eu nem te perguntei. Você falando, ninguém entende nada, ninguém entende a forma como você fala, o seu sotaque é esquisito, você tem que melhorar. Eu falei, eu nem perguntei, ela é minha par, aqui a gente responde e-mail, eu nem abro minha boca e ela tá falando. Será que eu tô escrevendo com sotaque? Que Deve ser. E aquele momento, eu acredito muito em Deus, que me moveu a olhar para ela e falar assim, eu não te pedi o feedback, mas muito obrigado, mas anota aí, um dia eu ainda vou ser porta-voz dessa empresa e embaixador dessa marca. Olha só. Com o meu sotaque. E isso passaram-se aí 15, 16 anos, há 2 anos mais ou menos atrás, o Mercado Livre criou uma cadeira que não existe nos outros países, que é de embaixador da marca no Brasil. E hoje eu sou embaixador da marca para humanizar a marca do Mercado Livre, não só para os nossos vendedores, mas para vendedor e comprador, porque todo comprador um dia pode virar vendedor e todo vendedor é um comprador. Então eu humanizo, eu escuto o que está acontecendo no dia a dia, no balcão da empresa, que o vendedor está lá na loja física e tem uma equipe online. Eu escuto quais são os problemas, as dores para melhorar o nosso produto cada vez mais, o nosso serviço, o nosso ecossistema. E também tenho que ser responsável por influenciar mais pessoas a fazer um trabalho parecido comigo. Então hoje eu estou com um projeto no Mercado Livre que é um projeto de multiplicadores, que são colaboradores do Mercado Livre, eu passar tudo que eu aprendi nesses últimos anos para que um dia, quando o André for tocar os seus projetos pessoais, fazer outras coisas, porque a idade chega para todo mundo, eu não penso em aposentar, sempre falei isso, mas tô com 44 anos já, então assim, em algum momento eu vou querer tocar os meus projetos, minhas coisas, vai um tempo ainda, mas é bom já deixar pessoas preparadas para o dia que eu sair de cena, ter vários Andrezinhos e Andrezinhas por aí para tocar o legado e tudo que a gente acredita. Parabéns. Tem outra coisa para falar, parabéns. Eu acho profetizou, aconteceu, foi atrás. Fui atrás. Eu acho que o mais importante naquele momento que eu falei isso, que eu profetizei para ela dessa forma,
eu também não deixei de assumir o papel de ser protagonista da minha carreira. Que o cumprimento da promessa é quando você também tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte. E aí, para isso acontecer, você precisa ser resiliente, você precisa ser cauteloso, às vezes agradecer a Deus por não estar em certas mesas. Às vezes você não está em certas mesas, você pensa assim, por que eu não estou nessa mesa agora? Eu queria estar com eles aí. É Deus te protegendo. E aí muitas vezes quando eu falo, eu lembro uma vez que eu falei, o Stélio é meu mentor até hoje. Então todas as coisas que eu faço dentro do Mercado Livre ou fora, algumas coisas que eu vou fazer, eu sempre peço ajuda ali para ele. E eu lembro uma vez que o Stélio falou, as coisas vão mudar muito, a empresa vai crescer muito. Se segura, nem que seja no último banco do avião, mas segura ali na rabeta do avião e vai. E aí naquela hora eu não entendi nada e hoje eu entendo. A empresa, hoje a gente cresceu bastante. Literalmente tem aviões, né? Tem aviões, então a empresa cresceu bastante. E eles sempre me falavam o seguinte, nós vamos contratar pessoas muito melhores que nós hoje. E hoje nós temos pessoas muito melhores que nós, que estamos ali há tanto tempo. Mas, mesmo assim, eu tenho a minha contribuição para o negócio no sentido de... Eu, há 2 anos também atrás, quando eu me tornei embaixador da marca, eu também fui indicado ao prêmio de cultura da empresa, entre 40 mil funcionários. Nossa. Então, para você ser indicado a um prêmio de cultura de uma empresa... Ao mesmo tempo, quando eu fui indicado, eu fiquei com medo, porque eu falei, agora vão colocar aquele estigma em cima de mim de que eu não posso fazer mais nada errado, porque ele é a cultura. E aí eu peguei e falei, na hora eu lembro que eu falei, meu Deus... É uma pressão desnecessária, né? Naquela hora eu falei, meu Deus, não quero nem ganhar esse prêmio, porque se eu ganhar, aí vai acabar pro resto da minha vida, no sentido de todo mundo fazer qualquer coisa. Holofotes. Olha lá, o André. Ele virar o Simpson, ele vai ter que se pintar de amarelo. Né? Mas eu vou te falar que independente de ganhar ou ser indicado, é o mesmo peso. Porque você continua com aqueles... As pessoas te olham e você não pode... Uma palavra que você for falar... Uma atitude que você faz, as pessoas olham e você tem que ter o máximo de cuidado. Então, o que eu vejo é quando o Stélio e o Juan também de la Serna falou isso, que pessoas melhores iam vir, eu acho que assim, existe toda a parte de soft skill, hard skills, mas eu tenho algo de cultura que eu também tenho muito para ensinar para essa turma que chegou. Sim. Né? Tenho muito para ensinar para essa turma que chegou. Porque às vezes quando você traz muita gente de mercado, a gente tem pessoas de várias empresas, né? Pessoas que vieram da equipe, ali das empresas de alimentos e bebidas, gente que veio de bancos, então a cultura é totalmente diferente do que a cultura. Cada um trazendo sua cultura, aí vai ficando esquizofrênico até eles se encaixarem. Até se encaixar. Então, coisas simples que eu vejo que dá pra gente corrigir. Exemplo. Se eu tô, sei lá, numa determinada sala, eu vejo que alguém fez algum comentário, algo que não é da nossa cultura fazer, ou um tom de voz que não é da cultura do Mercado Livre fazer, no Mercado Livre a gente tem muito claro dentro da nossa cultura que você, como gestor, como líder ou como uma pessoa que vive a cultura, a gente não expõe as pessoas, a gente simplesmente dá exemplo. Então, naquele momento que eu vi algo errado, eu tento pensar de uma forma muito cautelosa, inteligente e rápida, como mostrar o contrário daquela atitude que ele fez, sendo muito mais positivo. Sem denúncia. Sem denúncia. É só a exposição do seu modo de fazer. Meu modo de fazer, que é o modo da cultura da empresa. Então, a pessoa que vê, você não precisa expor. Você está denunciando que seria uma outra forma de fazer. Não precisa você expor. A pessoa que já vê aquela atitude sua fala... O cara tem 17 anos de empresa, é por aqui que eu por aqui. Então, assim, por mais que seja alguém que tenha um conhecimento técnico muito maior que eu, ou que tenha uma posição muito maior que a minha, eu tenho muito para contribuir com uma coisa chamada cultura. São 25 anos que a empresa tem, desses 25 eu estou há 17. Então, acho que eu tenho alguma coisa para passar, né? André, por toda a sua fala, você entende quem é você. E o que você acha, assim, no mercado, quando as pessoas elas entendem quem elas são, elas conseguem alcançar aí o propósito, né, o objetivo delas. Que dica você poderia dar para os nossos talentos que devem estar aqui nos assistindo, para que eles alcancem aí o objetivo, né, tenha algumas
algumas dicas, né? Poxa, tô perdido. Porque eu recebo, muitas vezes, esse feedback, né? Pessoa, nossa, eu quero mudar de carreira. Eu quero chegar a uma empresa como o Mercado Livre. Mas tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada e eu falo que assim, eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a pedir ajuda a um grupo de profissionais também. Tipo, hoje eu faço terapia, hoje eu tenho um psicólogo que me acompanha, eu tenho um psiquiatra que me acompanha, eu tenho gente que olha pra minha carreira, então tem uma mesa de tudo que tá acontecendo comigo, nem todo dia você tá bem. Sim. Essas pessoas são acionadas, em algum momento elas conversam entre elas e eu marco minhas sessões com cada um pra ir conversando e falando, putz, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bem. Então não dá pra você fazer tudo sozinho. E o autoconhecimento é algo que, assim, pra mim é diário, assim, sabe? Eu sei muito bem hoje. Não é só um teste e acabou. Não é só um teste e acabou. Você precisa investir nisso. Investir tempo, investir dinheiro, correr atrás de como que você pode melhorar cada vez mais, se questionar em momentos que muitas vezes você olha e fala, putz, eu não sou bom mesmo nisso aqui, reconhecer que você não é bom naquilo, mas também não se cobrar de que, eu não sou bom nisso, eu preciso ser bom em tudo. Não, você não precisa ser bom em tudo, eu sou bom numa coisa, em outra eu não sou. Se você me jogar para eu fazer um levantamento de base de dados, mexer com um monte de números, eu vou me perder todo. Eu sei para que eu nasci, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei o que Deus me deu de melhor. E aí você vai aperfeiçoando, e não adianta você me colocar num lugar para eu trabalhar com número, porque não vai rolar, não vai sair. Você tem que entender qual que é o seu lugar. E naquilo que você é bom, você também não pode se sentir acomodado, né? Às vezes você pode olhar assim e pensar, putz, 17 anos de empresa, ele é acomodado, porque 17 anos, não é a mesma empresa, o Mercado Livre é uma loucura. Eu comecei no atendimento, do atendimento para Marketplace, conheci o Mário na época que eu era executivo de conta, né, dos maiores vendedores do site do interior de São Paulo. Então, acho que na época era o maior, né? Era o maior. Na época ninguém fazia aqueles números. Era assustador. Era o maior. Dakota Parts na época se chamava. Eu lembro. Depois virou Connect Parts. E eu até falo que Marília é Marília no e-commerce por causa da Dakota. Porque hoje você vai em Marília, você dá um tiro pro alto assim, sai 5 analistas de e-commerce das paredes correndo. Porque ela virou uma cidade e-commerce. Porque você tem a Senal e tal. O Mercado Livre junto ali. Né? O Mercado Livre impulsionando junto eles. Então, eu dentro desses tempos todos, ali como executivo de conta, depois fui para Mercado Shops, que era uma plataforma do Mercado Livre, que fui convidado para ir para lá, depois passei por projetos dentro de advertising do Mercado Livre, depois Mercado Pago. Fui para envios, no início de envios, quando envios começou no Brasil. O mercado de envios que a galera conhece hoje, aí Flex, você pegar um full, né? Você embalar, mandar pro CD do Mercado Livre, enfim, ter toda essa operação logística gigantesca que chega hoje da sua casa, o famoso Mercado Livre. Isso aí, olhem aqui, quem tava lá no comecinho lá. No começo, primeiro teste. Eu acho que eu participei desse primeiro teste. Cara, eu também tô aqui lembrando. Quality SP. Quality SP, primeiro teste que teve, teve um teste que foi com o Mercado Envios, na época chamava Mercado Envios, hoje são Envios do Mercado Livre, mas a gente fez um teste que era com o pessoal da Argentina e a gente pegou, na verdade eu ali peguei umas 4 revistas, coloquei dentro de um envelope e eu tinha que postar numa agência para ver se a etiqueta funcionava. E aí eu levei numa agência, essa agência fica aqui em Alphaville, na Yojiro Takaoka, do lado do posto de combustível. Onde começou? Caramba! Onde começou. E eu lembro de eu chegar... Nossa, deve ter te dado um flashback assim. Total. Agora eu tô lembrando aqui, cara. E aí eu lembro da funcionária, que se chamava Francisca, e a Francisca, na hora que bipou, deu erro na etiqueta. Não foi. Aí eu tive que voltar, e eu lembro que ali você saindo do correio, né, Yojiro Takaoka, tem uma ladeira assim, você vai descendo até chegar na Avenida Marte, que tem um Pão de Açúcar de esquina, e eu entrei desmotivadíssimo, aí ligando na época o nome do cara era Tomás Allende, liguei pro Tomás, o argentino, falei, putz, Tomás, deu errado, parará, não, vamos tentar amanhã, tentamos novamente. E aí, vamos lá, primeira vez que foi, eu lembro que eu olhei pra Francisca e falei assim, Francisca, a partir de hoje, essa agência vai bombar. Você não tem noção do que vai acontecer.
Ela vai criar trabalho pra gente agora? Aí eu falei, vamos criar trabalho pra você. Cara, dito e feito, aí se tornou o mercado... Porque ela era a referência, né? E aí foi o que se tornou o mercado envios, tomando conta inteiro do Brasil. E os Eu lembro que a gente foi para uma terceirização que vocês fizeram um teste na época. Eu não sei se era CNT Log, uma coisa assim. Tinha uma... Você lembra disso, né? Que era o Vinícius Maranhão. Isso, Vinícius. Era CNT Log. A gente fez com a Quality lá. Vamos aqui em Barueri, era tudo por aqui. E aí o teste que você fez... Eu acredito que foi envios já na primeira versão. Foi isso, perfeito. Foi a primeira vez que o Fulfillment foi integrado via API pra gente puxar a etiqueta. Eu tava nesse momento. Mas no Brasil inteiro não fazia isso, a gente foi o primeiro. A quantidade de vezes que eu queria matar o pessoal fala assim, cara, eu vou matar esses caras, não aguento mais. E eu imagino vocês do outro lado assim, meu Deus. O que é que a gente faz? Mas a gente insistiu, e eu lembro até hoje, assim, quando funcionou, a alegria que foi, cara. Nossa. E assim, eu lembro que naquele primeiro momento que você participou... Foi muito legal. O Fulfillment era diferente de hoje. A gente fez um Fulfillment para atender todos os marketplaces no início. Era loucura. Atendia Mercado Livre, aí se o cara tivesse Americanas, Magalu, tivesse outros marketplaces, ele conseguia trabalhar também. O que a gente não podia era só embalar com a embalagem do Mercado Livre. Não podia. Aí a gente podia embalar, e aí o pessoal fala, pô, vocês estão comprando nossa embalagem pra embalar outros caras, que é isso? É isso, muito doido. E então você participou do primeiro teste ali com o Fulfillment. E aí, eu tô desde o início ali, a gente tinha, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, sei que ele tem o mesmo sobrenome que eu, super brasileiro, dos Santos Silva, se eu não me engano é o dele também, que ele lá nos Correios, Alex Nascimento, era o presidente, se eu não me engano, era alguma coisa ali dos Correios que estava no projeto junto com a gente no início de Envios e Correios. E a gente saiu do Envios para o Correio e foi passando pelas etapas, era Envios com Correios, depois Cross-Dock, que era coleta, foi outra dor de cabeça para esse negócio sair. Eu lembro o Natal em que o nosso WMS, o TMS não era nosso, era terceirizado de uma outra empresa. A gente estava num galpão de uma empresa também aqui em Alphaville, se eu não me engano era a Luft. Do nosso lado estava a Amazon vendendo livro, bem pequenininha, vendendo livro, e a gente ali do lado. E eu lembro que aquele Natal, eu não vou lembrar o ano, foi o pior Natal da minha vida, porque a gente fez um monte de venda com essa modalidade de coleta, a gente coletou os pedidos dos vendedores e só dava erro, não conseguia sair do CD. Que bom que você não lembra o ano, deixa eu esquecer. Não lembro. E aí eu lembro que o pessoal no atendimento, ligando no atendimento do Mercado Livre, não chegou a bola do meu filho, cadê o piano que eu comprei pro meu filho? Natal, e a gente desesperado, é aquela loucura. O vendedor me ligando na ceia de Natal, falando que eu destruí a vida dele. Nossa! Foi muito, muito tenebroso aquele Natal, e hoje é o que é, o coleta, o envios, enfim. E aí, hoje a gente tem um time enorme, acho que é um dos maiores times hoje do Mercado Livre. 50% da operação do Mercado Livre de faturamento sai do Brasil. E a quantidade de funcionários aqui é muito maior. Acredito que mais da metade desses funcionários, desses colaboradores, estão hoje nas operações de logística. Só pra galera ter uma noção, André, eu sou um curioso e eu sou um fã do Mercado Livre incondicional, assim, eu sempre amei, desde a época de 99, que ele chegou aqui, eu acho que era Arremate.com. Arremate.com. E tinha o Ebazar, que era o nome do Mercado Livre, não é isso? Tinha um outro que era um sapinho, que era e-local, sei lá, tinha alguma coisa. Mas você lembra dessa época? O Mercado Livre é o Ebazar, que eu lembro. Ele tinha a parte de leilão, então eu sou fã desde essa época, então são mais de 20 anos aí. Eu comprava. Eu nasci com o Mercado Livre, vamos falar assim, no e-commerce, né? E eu vejo muita coisa sempre, eu tô sempre olhando os releases de investidor lá pra ver números e tal, mas eu queria que você falasse pra galera, pra vocês terem noção, o tamanho do monstro. É porque a gente acha que é grande, achar é uma coisa, entender o tamanho é outra. Sim. Quantos pedidos por segundo o Mercado Livre faz? Cara, hoje a gente já tá beirando quase que 60, né, por segundo. Gente, só faz o cálculo aí, ó, 60 pedidos por segundo. E quando a gente olha para o tamanho hoje do Mercado Livre, em quantidade de usuários na América Latina, se nós fôssemos um país, hoje nós já seríamos o segundo país. E usuários ativos, né? Usuários ativos, com 148 milhões, acredito. Caramba, é muito. Primeiro é o Brasil, com 200 milhões, 220. Depois já viria o Mercado Livre como um país, da quantidade de usuários. Porque eu acho que a galera não tem noção muito, às vezes, como que é operar tudo isso, porque é muito interessante a gente ouvir aqui
que deu um problema. Pô, André, o primeiro teste era entregar uma revista, pô, ver se funciona a etiqueta. E hoje, gente, 60 pedidos por segundo, eles são, se eu não me engano, se me corrija se eu tô errado aqui, são 60 pedidos por segundo entregues em até 48 horas nas principais capitais brasileiras, certo? Ou você tá mais rápido que isso? Hoje a gente tá beirando ali os 48%, 50%, entregando até o dia seguinte. Já melhorou muito, então. Muito. Pô, você é louco. Então imagina que 30 pedidos por segundo são entregues no dia seguinte. Até o dia seguinte. Até o dia seguinte. E o restante deve ser entregue até as próximas 24 horas ali. Depende. Hoje a gente tem coisa que a gente entrega em 3 horas. Sim. Então é sensacional. Que é o envio, o Flex Turbo. Então eu comprei esses dias um pendrive, fui fazer uma palestra. Palestras da vida do Sebrae. Sebrae trabalha com pendrive. Nada é na nuvem, tudo tem que ter o pendrive, porque tem que chegar na mesa, tem que colocar o pendrive. Eu inventei de comprar um pendrive. Procurei em casa, não existia pendrive mais. Falei, vou ter que comprar um pendrive. E aí comprei um pendrive e recebi em 31 minutos. Nossa. Mais rápido que uma pizza. Do que uma pizza. Mais rápido que uma pizza. E tem muita novidade vindo por aí, tá? Eu teve agora o Mercado Livre Experience na Argentina. Eu não fui, eu tava abrindo um polo. Agora a gente tem feito o seguinte, né? Eu estou participando da abertura de polos. Que são polos? São escritórios que fomentam determinada categoria numa região. Então eu estava em Arapongas lançando o polo de móveis. Então a gente junta todos os empresários ali através dos sindicatos, Sebrae, tudo em parceria com a gente junta todos eles dentro de um auditório. E a gente apresenta, eu no caso, né, apresento o que é Mercado Livre, vai também a equipe que trabalha junto com a gente no desenvolvimento de vendedores, falando sobre aquele setor, o crescimento do setor, as oportunidades dentro do Mercado Livre, e a gente traz todos esses caras para vender dentro do Mercado Livre móveis com 4 meses comissão zerada. Ou seja, um incentivo a eles entenderem o quanto é poderoso estar lá na plataforma. Justo. Porque não é um nicho fácil, né? Não, tem a questão da logística, é super difícil, é grandes formatos, você carregar um guarda-roupa, um sofá, isso aí é muito complicado. Sim. E a gente está de olho nesses polos. Então hoje a gente está trabalhando nos polos moveleiros, polos de bazar e polos de moda, que também tem o Brás, Franca, a gente foi abrindo aí polos de todo lugar. Birigui, cada cidadezinha tem a sua... Fui para Ibitinga, então eu vou para o primeiro lançamento, geralmente eu tô ali como embaixador da marca fazendo, e depois o time toca para fazer os outros eventos. E aí eu não tava na Argentina nesse, porque tava em Arapongas, mas vi umas fotos da Argentina e eu acho que veio novidade por aí, que era Mercado Livre Delivery. Uau! Já gosto. Gostando ainda mais. Vocês estão entendendo que é uma questão muito mais de entender o setor, se qualificar para atender o setor e aí atender esse setor. Só que quando o Mercado Livre entra para atender, ele não entra só para atender. Não é para brincar. Não vem para brincar. Não é assim, eu vou fazer um testezinho aqui. O testezinho que ele faz, você nem fica sabendo. Ele tá ali testando, você não tá vendo. Mas na hora que ele libera o negócio... E aí eu já vi lá na Argentina, nessas fotos que eu tava olhando, eu já vi algumas motos ali com uma caixona atrás. Nossa, setor de food, então vai dar uma barulhada aí. Então vem novidade aí também. Então tem essa questão, né, que a gente vem olhando para muitas coisas e tem muitos desafios ainda, né? A gente quer se tornar um site onde as pessoas possam comprar, sim, produtos de grandes formatos. Quando eu falo de polo moveleiro, é você comprar um sofá no Mercado Livre. As pessoas não compram ainda sofá, é pouco. A gente tem muita oportunidade na linha marrom, né, de móveis dentro do Mercado Livre, linha branca. Sim. Hoje a gente se você hoje olhar no Mercado Livre, você já consegue comprar uma geladeira e receber no mesmo dia. Mudou bastante, né? Acho que depois que o Nordeste entrou em peso com centros de distribuições, acho que isso ficou mais evidente, que a linha branca melhorou muito. Então a gente está entrando em muitas categorias que hoje, quando você vai olhar autopartes, por exemplo, né, acessórios para veículos, a gente já é grande. Já. Vocês sempre foram os pioneiros. Então agora a gente quer olhar para outras categorias, a gente quer olhar para moda, a gente quer olhar para setor de bazar, a gente quer olhar para isso você precisa ganhar confiança do consumidor. Sim. E também tem no lado do vendedor. Como que é isso? Porque você tem que realmente explicar, ensinar esse vendedor a ir atrás desses clientes. Como que... Me fala um pouco sobre isso. Hoje, esse é um trabalho que é um trabalho muito forte que eu faço.
Eu sinto que hoje, dentro desse trabalho, existe a necessidade de capacitar esse vendedor. Muitas vezes ele não é digitalizado, ele não é um vendedor que ele está na plataforma do Mercado Livre, nem em outras plataformas, E o nem que sites. vende na loja física vai conseguir vender no online? Então, ensinado. ele tem que ser ensinado, a precificação do físico é diferente do online, os custos que incidem sobre esse produto para vender, para fazer a composição de preço é diferente. Então, é uma evangelização pelo país. Isso deve passar uma dificuldade grande quando a gente fala de jurídico, né, André? Porque assim, muito. é contábil, porque principalmente contábil. Porque eu sei que quando o Full começou, como eu participei dos testes, né, eu tive esse privilégio de participar. Eu lembro que foi muito difícil montar a planilha inicial. Hoje ela está muito mastigada, já vem tudo bonitinho no sistema, você joga ali, já identifica todos os campos e tal. Eu sei, contador, que você deve estar aí pensando assim, é nada, eu passo uma raiva. Mas você ia passar raiva em qualquer lugar, porque o problema não é o Mercado Livre, o problema é a nossa legislação brasileira. A legislação brasileira é que é complicada para fazer isso. O Mercado Livre fez facilitar a sua vida com um sistema mais robusto possível, mas você deve passar muita dificuldade, porque eu acho que os PMEs aí, né, esses sites que estão querendo começar e tal, que você evangeliza, eles não têm um bom contábil para a loja que ele tem hoje, não é nem para o e-commerce. Aí na hora que você vai levar ele para o e-commerce, você fala assim, ó, tem uma planilha aqui, aí ele começa a ver ST, ICMS, ele fica, o que é isso? Onde que eu aperto? Né? Então você tem que ensinar ele, antes de ser vendedor de e-commerce, a ser um empresário, né? Empresário, e é muito trabalhoso. Porque esse mesmo cara hoje que quer ser digitalizado precisa entender a diferença do offline para o online. Muitas vezes ele também é equipe. Ah, sim. É o e-commerce, é o famoso e-commerce. É somente ele. As conversas. E aí ele, de novo, ele vai ter mais desafios, né? Ele tem um desafio de... Começou a vender o online geralmente ele vai crescer muito mais rápido do que o físico. Você tem uma capilaridade maior, você consegue atender antes, você conseguia atender, sei lá, poucas cidades São Paulo, capital, interior de São Paulo, ou então só a sua cidade, num raio de tantos quilômetros. Depois que você entra para o online, você atende Brasil. Sim. Com dimensão continental, né? Então, os problemas também aumentam. E aí é onde eles têm um problema também de contratar pessoas que sejam experts no e-commerce, que é outra... Sim. Existe um problema de mão de obra de uma forma geral no país, e quando a gente fala sobre e-commerce, essa escassez de mão de obra do e-commerce ainda é muito maior. André, as pessoas não sabem. Vamos para um assunto polêmico? Vamos. Como a gente, né, também atende as empresas, fazendo esse trabalho aí de captação de talentos, né, recrutando esses talentos, né, conectando com as empresas. A gente resolve essa dor que ele está falando. Né? A gente resolve essa dor. Mas aí... eu estou com um pensamento, será que nós não temos talentos ou as empresas também que não estão adaptadas para esses novos talentos? Porque depois da pandemia eu senti uma grande mudança na questão das exigências dos talentos, né? E será que muitas empresas agora voltando para o presencial... Será que as empresas não estão enxergando que mudou? O talento mudou? Então, às vezes eu recebo algumas vagas onde são muitas exigências, mas o salário não está assim, tão compatível com o mercado. E a questão dos benefícios. Não tem benefícios. E aí? Eu acho que os dois lados... acho que tem um problema dos dois lados. Outro dia eu escutei um vendedor, inclusive do Polo do Brás, falando o seguinte: André, tá muito difícil contratar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você coloca lá que o cara vai ter um salário X e os benefícios Y. Aí o cara olha, quando o cara começa a ver que você tá vendendo muito, ele fala, não, mas eu tô trabalhando aqui, o cara tá ficando rico e eu não fico. Aí eu falei assim, tá, mas qual a solução? Eu agora, quando alguém me traz problema, eu já volto. Eu falo, tá, mas qual a solução que você tem? Eu vou ficar enlouquecendo. Sim. Qual que é a solução que você tem? E ele me falou, cara, pior que eu tenho. Eu falei, qual? Aí ele, eu contrato agora e falo para o menino ou a menina que tá trabalhando comigo que ele vai ser meu sócio naquele negócio. E que se a gente atingir tantos números, ele vai ter um percentual, uma parte daquilo ali.
que está sendo faturado. Eu achei interessante. A pessoa tem um objetivo. Eu já montei uma Falta operação disso. assim, quando eu fazia consultoria. Então, eu acho que existe esses dois lados. O lado do empresário não entender também como que ele vai reconhecer, né, esse talento que ele tem que pegar no mercado para trazer. O talento também está precisando de muita coisa no sentido de melhorar a questão de soft skills, muitas vezes, de hard skills. Ele tem que olhar muita coisa ali que ele vai ter que trabalhar. Hoje a gente tem um desafio muito grande com a geração Z, né? Que a forma de trabalhar deles, a maneira de trabalhar é diferente da gente. É diferente da geração X. Eu não gosto de falar que é pior, eu adorei o que você falou que é diferente. É diferente. Como que a gente agrega, né? Toda geração acha que a geração anterior é melhor. Já percebeu isso? No sentido? Não sei se você já assistiu aquele filme Meia-Noite em Paris. Já. Que ele vai viajando pelas décadas, né? E ele vai falando, pô, mas aqui é maravilhoso. Aí o cara, não, bom mesmo era na minha época, né? Hoje o que eu vejo... O tempo todo a gente acha que a gente é melhor, mas não é só diferente. A geração X, ela tem muita coisa pra ensinar pra gente, assim como a gente tem pra eles. Essas gerações novas são isso, né? Hoje eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, vamos colocar, quando a gente fala sobre geração também hoje, mas não coloca só eles não, até também tem gente, tem milênios também que estão com complicação com isso, que é, por exemplo, a volta ao presencial. Não, peraí, deixa eu preparar a thumb melhor. Vamos preparar essa thumb melhor. Ó, home office versus presencial. Fight! Fala aí. Cara, eu acho que a gente tem que ir, eu vou no mesmo caminho que o Mercado Livre está indo, que é o híbrido. O híbrido, eu gosto. Eu acho que o equilíbrio é legal, tipo assim, somos adultos. Acho que essa é a frase, assim, que a gente fala muito no Mercado Livre. Somos adultos. Eu sei as minhas responsabilidades, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Nem todo mundo vai saber, mas aí o Mercado Livre, por exemplo, a gente tem formas de fazer essa gestão. Isso, de descobrir se o cara faz ou não. Descobrir. Mas o PME não consegue. Às vezes o pequenininho, ele não tem noção. Não. Ele mal e mexe num Trello. É que o PME, na verdade, ele precisa da pessoa para ter o olhar do todo. E como que ele consegue passar esse olhar do todo se a pessoa não estiver ali na operação? Como? Ele perde muita velocidade de crescimento, ou não. Mas aí eu pra fazer o match, cara. Talvez faça mais sentido. Se eu dei um dia para ele na semana, deixa eu dar um alívio. Já dá um alívio. O cara trabalhar de casa, conseguir entrar nas reuniões. Um dia ele entrar nas reuniões com seu chefe. É isso. Ó, galera, só pra vocês entenderem, ó, a gente tem muita vaga rolando, né? Por que a Econ Lovers resolve essa dor, né? Nós nascemos pra tentar ajudar essa dor, que vamos treinar depois de 20 anos no e-commerce, mais de 20 no RH, vamos tentar entender esse mercado e falar, ó, a gente vai formar uma comunidade de apaixonados por e-commerce, né? O e-commerce lovers ali. Legal. E essa galera, a gente vai tentar qualificá-los com podcast, como esse de hoje. A gente vai tentar qualificá-los com o nosso Academy, né? Ele se inscreve lá na plataforma, tem um Academy para assistir aula, beleza. Só que, só arrumar um lado da balança não adianta. E a gente começa a receber vaga do outro lado, que a empresa nos chama, que é aqui onde a gente tem um negócio, para ter acesso a essa base. E na hora que a empresa começa a abrir vaga, André, é por isso que a Clarissa veio com essa pergunta. Ai, meu Deus, como que você vê isso? Porque a gente recebe muita vaga assim, ó. São 50 mil atribuições pro cara, e aí é normal, a gente sabe que é complicado. Sim. E um salário que ainda não é compatível, às vezes. Sim. E aí ele tá competindo com outros e-commerces que estão dando N benefícios. E aí, você acredita que muitas vezes a gente perde um talento no sentido de não conseguir indicá-lo para uma vaga por um único motivo? O cara fala assim, ó, cara, o salário é melhor, até a localização é melhor, mas não tem home office, então eu não quero. O cara fica num salário pior, com menos benefício, porque lá tem o home office. Então o que eu aprendi nesses últimos 2 anos mexendo com esse negócio? Home office é um benefício, não é muito bom, não é uma... Home office não é hoje em dia ele não é mais um modelo de trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta e a minha atribuição é em casa ou não é em casa. Não. Home office, pra mim, tá dentro do quadro de benefícios. O que você entrega? Eu entrego plano de saúde, eu entrego vale transporte, Gympass e home office. Aí o cara falou, opa. Muito bom. Gostei. E tem uma coisa também, né, que eu fico sempre olhando assim, a questão do home office. O Mercado Livre, a gente já fazia isso uma vez por semana, bem antes da pandemia. E aí, quando chegou ali a pandemia, isso é outra coisa que eu achei fenomenal, a gente conseguiu colocar todos os trabalhadores, todos os nossos colaboradores em casa em questão de menos de uma semana. Cara, já estavam habituados a... Cara, não, a gente não era tudo aquilo, né? Eu acho que seria ali uns, sei lá, hoje tá beirando
uns 80 mil. Nossa. Devia ter uns 15, 20? 15, 20. É? E a gente conseguiu mandar todo mundo para casa, assim, em coisa de uma semana tava todo mundo trabalhando online. Que legal. Muito rápido. E hoje a gente trabalha com o híbrido. Eu mesmo tenho... A gente olha muito, por exemplo, por cargo, né? Então hoje o gerente seniors and up, para cima ali, eles vão pelo menos 2 vezes por semana. Os gerentes abaixo, o gerente, supervisor, acho que gerente pelo menos 1 vez por semana. E aí toda a parte de baixo não precisa ir. Eu acho muito legal, tipo, quem é analista e tal, não precisa ir, pode ficar em casa de home office. Vai pelo menos 1 vez no mês. E olha que vocês têm uma baita estrutura, né? Baita estrutura, mas hoje o Mercado Livre é muito assim, né? Então hoje quem tem mais a responsabilidade de ter que ir para o escritório mais vezes é o topo da pirâmide. Mas sabe que eu tenho uma teoria sobre essa questão também de home office. Vocês só conseguem fazer isso porque a cultura de vocês é muito forte. Sim. Se a empresa ainda está criando cultura ou não tem uma cultura muito forte, ela tem essa dificuldade de confiança. Sim. E as próprias pessoas, né, ao redor ainda não entendem, né, muito bem nem o que elas estão fazendo ali. Então, a falta de cultura traz essa insegurança para a empresa de realmente ter um modelo diferenciado, de introduzir isso. Primeiro, ela precisa ganhar essa confiança, ter, né, essa base muito forte. E esse é um problema. Às vezes, as empresas, elas não constroem a base primeiro. Aí a empresa já está tocando, não tem base. E aí, depois que eles começam a olhar para a cultura, e deveria ser mundo ideal. Sim. E tem outra coisa também. Por exemplo, a cultura é muito forte. Eu tenho muito isso, né, que é algo que eu aprendi também dentro do Mercado Livre e com o meu atual diretor sobre a frase somos adultos. Então, sempre quando eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro dessa frase que ele fala, Maurício Landi, que é somos adultos. Então, como adulto, o que você faria? Mas também existem as ferramentas que nós utilizamos hoje, por exemplo. Isso que eu ia falar, vocês montaram um parque tecnológico, cara, eu já fui diversas vezes na minha cidade. Cara, as salas de reunião são todas equipadas com Meet, super profissional, do telefone à TV que se conecta sozinha, é tudo muito conectado. E você tocou no tema, quando eu falo de ferramentas que ajudam a gente nesse híbrido, que é o seguinte, hoje a gente consegue medir a conectividade dos nossos colaboradores. Quanto tempo você utiliza Gmail, quanto tempo você tá em sala de reunião no Meet, quanto tempo... Então, a gente consegue medir isso. Por exemplo, presencialidade. Hoje a gente tem um chatbot de People que você olha lá e tipo, como que eu estou em presencialidade esse mês? E o chat já vai te mostrar, você está abaixo, você está acima. Os gestores recebem dos times quem está em vermelho, quem não está comparecendo. Ou seja, o RH é literalmente... focado em people, 100% pessoas. E tem ferramentas para medir, precisa ter a ferramenta também para a gente medir e mensurar se a galera está sendo adulta. Ou seja, talentos, vocês estão exigindo home office de empresas que não tem condição de te dar um home office de qualidade. Né? Mas André, você tem alguma dica para essas empresas? Me ajuda. Cara, eu acho que sim, eu acho que primeiro... mesmo que seja pequena, eu acho que é bom a conversa franca e transparente do que seria esse home office, né? Eu acredito que olhar o home office como benefício também, ver que o cara vai ter mais qualidade de vida, muitas vezes o cara mora longe. 3 horas dentro de um transporte. Mas não é dia de folga, é trabalho em casa. É trabalho em casa, então é uma questão também de quebrar esse paradigma, essa loucura. Se a pessoa estiver em casa não vai trabalhar, né? Tá em casa, não tá trabalhando. Tá, cara. Outra coisa, se você for olhar, então a dica que eu dou é você ser adulto, ser transparente, se tiver ferramentas que você consiga medir como está a conectividade desse cara, se está tudo certinho, você também conseguir fazer isso. Existe coisa no mercado com ferramentas dessa forma, mas acima de tudo é entender que, de novo, né, o home office não é um dia em casa, não é um dia que você está brincando, é um dia que, cara, você... Até rende mais, né? Muito mais. O home office, quando eu estou em casa, é o dia que eu acordo, converso com meus 2 gatos, Leandro e Gael, né? Já é uma terapia. Sim, aquilo ali. Tá com assisto o meu jornal da manhã, SPTV, vou lá ver o que está acontecendo na cidade, com o meu café de boa. 8h30, já estou sentado no meu escritório, já estou ali vendo o meu dia do que eu tenho para fazer, entro nas minhas primeiras reuniões,
coisa boa é parar ali umas meio-dia e 10, pra você fazer a sua comidinha e você comer ali assistindo também um jornalzinho, um Netflix ali, deu o seu horário de almoço, voltar para trabalhar muito mais disposto, com um cafezinho e tal. É qualidade de vida. Exatamente. Então, acho que tem que olhar isso como qualidade de vida e, às vezes, o dia... Eu falo que eu realmente não nasci para ser pai, porque o dia que eu vou sair, eu saio totalmente bagunçado, assim. Eu vou sair, parece que a minha cabeça é um monte de coisa para fazer, tem que arrumar a areia dos gatos, tem que colocar ração, tem que ver a água. Eu fico totalmente desnorteado, eles brigando, correndo no corredor. Eu falo, gente, mas ninguém tem filho. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Ainda bem que o gato é um adulto, né? Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Independente, totalmente. né? Eles são muito, tipo assim, você mora na nossa casa. É isso que eu ia falar. Você não... Só abrindo um parênteses aqui, mas pra mim... O gato é que tem você, não é você que tem o gato. Aí o pessoal fala, não, gato é muito legal. Não, cachorro é legal, gato é uma presença bacana, tá ali contigo, gente boa, pede um carinho quando quer, mas é isso. Aí o pessoal fala, não, Mari... até pro carinho é ele que pede, na hora dele. E o pessoal fala assim, não, você tá errado, gato é tão amigo quanto cachorro. Eu falo, então tá bom, me apresente um mendigo que tenha gato e eu mudo minha teoria agora. Gato não depende de ninguém. Só se for gato de coleira, né? Não, mendigo não tem gato, porque pô. solto. O gato chega, ele não tem nada pra oferecer, ele vai embora, entendeu? Vai embora. E o gato, eu falo que ele tem uma coisa que é muito legal também, e os meus dois me passam muito isso, e gato te ajuda também, né? Tá na questão de você começar a trabalhar autoconhecimento também. Porque, às vezes, o Leandro já é mais ligado em mim. O Gael... Gente, eu amo. Eu falo pra ela, se eu tiver um próximo cachorro, que nós chamava Meleca, eu queria muito colocar um nome normal nele. Tipo assim, é o Germano e o Cláudio, sabe? Nossa, eu acho E tá uma moda agora, todo mundo, né? Eu tenho uns amigos que, o Arthur, coloquei o Arthur na creche. Eu falei, o que é o Arthur? Meu cachorro. Eu falo, nossa, mano. E aí o Leandro, ele já é mais ligado em mim. Agora, o Gael, ele é uma prova de resistência. Porque eu aprendi a servir com ele. Porque ele não baixa a cabeça pra mim de jeito nenhum. Ele sabe, ele quer a hora dele. Ele até hoje, ele mora lá em casa, eu moro na casa dele, na verdade. Mas assim, ó, na cama, se ele tiver, ele fica onde eu tô pra sentir meu cheiro. Se eu chego, ele sai. Ele se esconde, ele adora dormir dentro do guarda-roupa, é uma coisa surreal. Mas ele sempre foi muito, tipo, na dele, não quer saber de nada. Agora, depois de 3 anos, nunca peguei ele no colo. Nunca. Nossa. Agora, depois de 3 anos, é que ele ainda para pra escutar alguma coisa que eu falo. Mas antes nem isso. Você viu aí, ó? Gatos são terapia. Me ensinou muito autoconhecimento e aprender a servir. Não querer você não só se conhece, compre um gato. Bom, tenha um gato mesmo. É bom. O mínimo que eu queria fazer é te ensinar bastante. Vai te ensinar. Ô André, vamos pular para aproveitar esse ato aqui super divertido que a gente teve. Me fala um pouquinho sobre como você enxerga hoje o e-commerce com tantos players, porque o Mercado Livre desbravou o Brasil, literalmente, né? Eu brinco que o Correio aprendeu a ser Correio no online com o Mercado Livre, o Brasil aprendeu, né, a parte de e-commerce puro mesmo ali, duro, do dia a dia. O governo, estou falando literalmente, com o Mercado Livre. Eu não duvido que o corpo jurídico do Mercado Livre tenha sentado com todos os governos possíveis nesses últimos 25 anos, né? Não é com direita, não é com esquerda, ele sentou com todos, porque precisa desenvolver muita coisa e deve ser, com certeza, muito ouvido, né, pelo governo para descobrir o que se fazer. Mas aí chegaram outros players, né? Aí a gente vê Shopee, Shein, enfim, N players chegando, TikTok Shop agora, o Mercado Livre já estava fazendo clipes antes. Então, olhando para todos esses cenários, como você enxerga hoje o e-commerce pequenininho? Eu quero começar. Eu acho que o Mercado Livre é a porta de entrada de 90% desses caras. E muitos deles, talvez você tenha até esse número, que é quantos e-commerces hoje dependem só do Mercado Livre. Se o Mercado Livre parar, o cara parou a empresa. De famílias, 1.800.000 famílias. 1.800.000 famílias que dependem do Mercado Livre. Diretamente do Mercado Livre e de pequenas e médias empresas, em torno de 573 mil. 573 mil pequenas empresas que se o Mercado Livre falar assim, ó, parei, os caras pararam o negócio, certo? Então, olha só, o tamanho da responsabilidade que é isso. E, obviamente, a gente sabe que esses pequenininhos vão precisar entrar por algum lugar. Então, aonde que eu quero chegar nessa pergunta com você aqui
como você enxerga hoje? Quero abrir um e-commerce, sei lá, sou a Dona Maria, tenho um salão de beleza, tô aqui em Maceió, feliz da vida, ouvindo meu conterrâneo que venceu, que tá lá voando, e quero abrir o meu negocinho aqui na internet. É o Mercado Livre que eu vou entrar, óbvio, né? De alguma maneira eu vou entrar ali. Como que você enxerga, assim, quais são os melhores passos para se dar? Enfim, o que você diria para essa galera? Hoje eu falo que, assim, é importante a gente olhar o cenário atual de e-commerce. Eu falo que antigamente, há alguns anos atrás, nós estávamos no Campeonato Brasileiro. O que é isso? Era Mercado Livre, era Magalu, era Americanas. Americanas, Hoje nós estamos na Champions League. A gente tem muito competidor asiático, eles têm muito dinheiro, eles estão hoje investindo muito para ganhar market share, né? E é bom para o pequeno negócio também, porque hoje ele tem um Mercado Livre que tem, obviamente, todos os seus diferenciais, são 25 anos, a gente agora acabou de anunciar 34 bilhões de reais de investimento no país, em tecnologia, em logística. Quando a gente fala tecnologia e logística, é aumento de robôs também ali trabalhando para a gente, aumentar a capacidade de entregar os produtos no mesmo dia até o dia seguinte, investimento no país também para contratar mais pessoas, aumentar, dobrar o número de funcionários no país, olha isso, dobrar o número de funcionários no país. O RH do Mercado Livre, ó, olha para nós aqui, hein? Vamos dobrar. Então, tudo isso, o Mercado Livre tem que estar crescendo, mas também tem os competidores asiáticos que também estão crescendo. É bom pro pequeno e médio, né? É ótimo para ele está em todos. Mas eu sempre falo que assim, o Mercado Livre, a gente tem a missão de ser não só o maior marketplace, mas a gente quer ser o melhor. Muitas vezes você querer abocanhar todos os marketplaces vai fazer com que você se perca também. Então é importante que você escolha, né, por exemplo, hoje tem vendedor que chega para mim e fala assim, mas no marketplace X, hoje eu não tenho os mesmos custos que eu tenho no Mercado Livre. Daí eu falo, você não tem os mesmos custos, deve estar mais barato você vender lá porque eles estão ganhando market share, mas qual que é o grande diferencial que eu olho hoje para quem está começando com relação a não tá em todos? De repente, eu sei que vai ter muita gente que vai falar, André, não, mas você tá puxando pro seu lado. Estou puxando pro meu lado mesmo, mas porque eu ofereço uma logística bacana, eu ofereço uma plataforma totalmente clean, limpa, uma plataforma que faz um trabalho bacana, que tem um programa de fidelidade muito bom, que é o Meli+, que está investindo em clips, que está indo agora para o streaming, a gente agora já está no streaming com o Mercado Play. Eu vi que você falou que assiste Netflix, eu falei, ih, vai tomar uma bronca. Assisto muito o Mercado Play agora também. O Homem-Aranha tá lá, o Homem-Aranha tá lá, o novo filme, né? Eu vi. Já tá no Mercado Play. Então, assim, eu acho que hoje, o pequeno negócio, ele tem que pensar que existem muitas oportunidades, mas é importante ele analisar isso a longo prazo. Então, acho que essa é uma dica importantíssima. Não, pegando essa dica, foi algo que eu escrevi aqui, né? Anotei desde o início. Você fala bastante dessa questão do longo prazo, porque, claro, a gente entende que as empresas, né, médias, pequenas, enfim, talvez esse time, né, para ela seja muito longo, né, muito tempo, mas é ali que tem a colheita, né? Sim. E falando do talento também, porque a molecada, assim, quer tudo para ontem. Esse é outro ponto, né? Como que a gente desperta para o longo prazo? Peraí, não, tem coisas que realmente você consegue alcançar, colher, enfim, mais rápido, e outras o resultado não vai vir de um dia para o outro. Eu acredito que é a mesma coisa que tem muito forte na cultura do Mercado Livre. Quando a gente fala do longo prazo, quando você põe isso no papel, por exemplo, você tem a ideia do que são metas a serem atingidas, objetivos a serem atingidos, isso de forma diária, mensal, anual, metas que você olhe para a meta e faça sentido, tem que ter uma lógica naquela meta,
né? Tem que ver o porquê que aquela meta foi construída, qual que é o racional dessa meta. É o método SMART, né? Que tão falado. Qual que é o racional dessa meta que eu tenho. Quando você tem noção do que e do como, isso é muito importante no Mercado Livre, o que e o como, essas são as minhas metas. É muito importante. Mas aí quando fala em longo prazo, o como também entra muito, que aí é o cara do autoconhecimento também, o cara que se autoconhece, o cara da resiliência, o cara que Será que eu vou segurar até lá? Será que eu vou segurar até lá? Então, não é um trabalho muito fácil Até porque... ter essa consciência de longo prazo. Sim. Né? Não, até, às vezes, as pessoas elas querem fazer essa transição de carreira. E eu achei muito interessante quando você conta a sua história, que você se submeteu o quê? A um cargo menor, a um salário menor. Bem menor. Mas hoje... Era gerente, né? Então, e é isso também que as pessoas elas precisam ter consciência. Não é olhar o sucesso do outro, pronto, acordei, tem o sucesso do André. Não, teve aí um período para você chegar onde chegou e teve uma escolha. Você escolheu... E vou te falar que às vezes hoje eu acho super tranquilo ter esse tipo de situação. Às vezes eu já escutei pessoas que até não trabalham comigo, mas estão na mesma empresa, parar e falar, mas por que ele é embaixador? O que ele fez que é embaixador? Não entendi. Por que não tem outros? Eu poderia ser embaixador. Aí eu falo, legal. Ser embaixador também é você... viajar para um polo como Arapongas e estar num carro dirigindo 8 da noite para fazer um ensaio, que eu estava em Londrina, para Arapongas, às 9, tá lá fazer um ensaio, chegar cansado à meia-noite no hotel. É você entregar a revista, dar uma etiqueta com erro e descer a ladeira andando. Você só vê o resultado final, não Vixe, sabe o bastidor, né? É passar 5 anos ouvindo o cliente xingando você, falando que você acabou com a vida dele. É sorte, né, André? É sorte. Então tem muito isso também. As pessoas precisam entender que por trás de todo mundo que está ali tendo um sucesso, fazendo um trabalho bacana, teve muito suor e tem todo dia. Eu sempre falo que é como um show, né? Eu gosto muito daquela frase do Fantástico, que é o show da vida, né? Por que eu gosto disso? Um show, e eu toco há muito tempo, né? Banda e tal, e o show é 1 hora. 2 horas. Um show muito longo, daqueles assim, muito produzidos, 3 horas de show. Pra 1 hora de show, você ensaia 60 dias, 50 dias. A pessoa fala, nossa, o Cristiano Ronaldo joga lá 40 minutos, para e ganha milhões. Então, deixa eu te falar, pra ele jogar um jogo, ele treinou mais de 4 mil chutes de falta pra chegar onde ele tá. Entendeu? O cara... Ele não vê a parte de trás do bastidor. Não e no ensaio é onde você briga com o cara da banda, é onde você fica com raiva, e erra e chora, e dá nervoso, e o instrumento quebra, e você tem que viajar, e pegar estrada, e aquela loucura toda. Quando você tá no palco, a luz brilhou, o pessoal fala, nossa, olha lá como ele é estrela. Não, meu irmão, eu tô aqui, cara. Você não faz ideia. Eu sou quase um neon. O cara teve que me quebrar pra eu brilhar, entendeu? E eu acho que tem uma coisa também, né? Mesmo que você tenha chegado aonde você queria, ao sucesso e tal, pouca gente, eu acho que continua fazendo sucesso se não continuar também sendo muito esforçado e sempre se reciclando. E sempre o palco não vai existir, mas o bastidor vai continuar sempre lá. E tá aberto para as mudanças. As mudanças vieram. Quando que você imaginaria, quando você entrou, que viria uma pandemia? Não, de jeito nenhum. E quando eu falo essa questão, por exemplo, você trouxe agora a questão da pandemia, eu me reinventei na pandemia, porque quem me conhece sabe que eu sempre fui do palco. Eu sempre estive no palco, eu sempre estive perto da plateia, que é o vendedor. Sim. Na pandemia eu me vi trancado num apartamento, dentro de um escritório. Não pensei nisso, é verdade. E eu falei, eu vou ser demitido? Porque o que eu vou fazer agora? Não tem mais viagem, não tem mais nada, eu tô ferrado. E de uma maneira natural, as coisas elas começaram a mudar, que era assim, eu comecei a olhar pro celular, o celular olhar para mim e eu falar, aqui o meu lugar, O meu lugar é a câmera. E live, isso, o André chegou. Isso, né? E aí posicionei o celular e comecei. Eu assisti muito conteúdo. Comecei a fazer live. Teve um dia que eu fiz 14 lives no dia. Nossa, meu Deus. São quase que 14 horas trabalhando.
foi naquela hora do desespero em que chegou o pedido do governo federal, pedido do governo estadual, dos estados, e-book para fazer, de como começar a vender no Mercado Livre. Não existia esse e-book. É porque vocês se tornaram o ponto de escape, né? Para a maioria da galera. Né? E aí eu tenho que fazer um e-book de última hora. Eu mesmo fiz, tipo, deu umas 40 páginas de como vender no Mercado Livre para ser distribuído pela Fiesp aqui em São Paulo, Sebrae, Senai, todo mundo correndo atrás da gente. Eu fiquei tão maluco nesse dia que tem uma hora que eu fui até trocar a roupa, pisei na época, tinha um gato que nem tá mais comigo, tadinho, faleceu, que era o Leonardo, era Leandro. Depois tá. E aí pisei na pata do Leonardo, quebrei a pata do gato. De tão desesperador que foi esse dia, de tanta live, teve uma hora que quase me deu uma crise do pânico. De tanta live que tinha, porque o telefone não parava. Tem uma live aqui, tem uma live ali, tem uma live, tem que falar de mercado pago, tem que falar de mercado oeste, tem que falar... Falei, gente, que tá trocando os nomes das coisas das já. Das coisas, só que ali naquele momento, na pandemia, eu entendi que o online também, no sentido de falar, me tornar um cara do vídeo, era necessário. Eu saí de 1.000 seguidores, hoje estou aí beirando quase 39 mil. Bom demais. Então, assim, isso orgânico. Sim. Orgânico, eu não invisto. É orgânico. E então, crescimento muito grande aí nos últimos 4, 5 anos, mas o vendedor começou a ser atendido por mim, ou eu falar com ele através de lives. Então, eu mudei também na pandemia. Uma reinvenção, uma readaptação do seu trabalho. É sobre você não olhar, dar um desespero, mas não paralisar. É igual, como falam, né, pegar o limão e fazer a limonada. Né? E aí eu não parei, aí fui mudando com o tempo. Meu escritório era uma parede branca, e fui mudando para cinza, e colocar um estante, colocar uns negocinhos, colocar carreta, colocar aviãozinho do Meli. Então você vai mudando, você vai fazendo ali, e hoje eu também sou um cara ali da live também, né, de estar nesse mundo. E outra coisa também, né, não só você se adaptar, mas também, de novo, sempre estar se reciclando. Esse ano, se você chegar para mim, a gente tá o quê? Vamos chegar agora no mês de maio. Pô, esse ano eu já fiz 4 cursos, assim, de curso de férias na ESPM, sim, leitura de livro, buscando fazer outras coisas, aprendendo outras coisas. Então, você não pode parar. É isso. Inclusive, você escreveu um livro, né? Fale um livro. Como é o nome do livro? Você Vendeu, Como Vender no Mercado Livre. Esse livro já está com 15 mil cópias vendidas. Uau. Deve sair agora a nova edição, deve sair agora esse ano, junto com a editora. Aonde que eles encontram, André, se a galera quiser comprar seu livro? No Mercado Livre. Tem no Mercado Livre, você coloca lá, Você Vendeu, Como Vender no Mercado Livre, tem lá o livro disponível. Tem um outro que eu estou terminando de escrever agora, que fala sobre como ser influenciador, como que a economia criativa, ela tá mudando as coisas, né? Hoje... Creator ali, né, que a galera chama, né? Hoje está sendo... Quero esse. Muito mais... Hoje ele está sendo muito mais importante, influente, do que, às vezes, até a própria marca. Sim, a gente acredita nisso. O cara, às vezes, é muito maior que até a própria marca. O CPF forte fortalece o CNPJ hoje. Antes era o inverso, né? Aquele cara é dono da empresa tal. Agora não, aquela empresa é daquele cara, é o inverso. E eu vejo isso, às vezes eu chego em eventos, se tiver um vendedor que ele seja muito, ou não muito conectado nas coisas, ou às vezes a visão dele mesmo é uma visão mais míopezinha e tal, e o vendedor chegar e falar assim, não, mas você vai resolver meu problema, você é dono do Mercado Livre. Falo, hoje nem o Marcos Galperin é dono mais do Mercado Livre. Né? Ele é minoritário, a maioria ali são acionistas, né? Aberto na Nasdaq, Estados Unidos, lá Bolsa de Valores, é outro patamar. Mas é o tanto que eles acabam fazendo a conexão do André Santos ou o Andrezinho do Mercado Livre. Então, o André é o dono do Mercado Livre. E eu quis puxar essa brincadeira de falar o Andrezinho do Mercado Livre, é muito mais que só do Mercado Livre, para puxar um gancho, que ela puxou o livro, que é, gente, um livro escrito, tá chegando o segundo, vai estar no Mercado Livre também, né? Também. E eles, seguindo na sua rede, eles vão te achar. Mas daqui a pouco a gente fala das redes dele. Sim. Eu te conheci há muitos anos, falando de Mercado Livre e tudo mais, mas eu lembro que esse Andrezinho que está falando agora aqui com a gente, que estuda, que fez 4 cursos, sempre foi assim. Eu lembro que toda vez que a gente se trombava em algum evento, ou para alguns amigos em comum que a gente fazia projetos, a gente estava sempre falando de coisa nova, você estava sempre trazendo ideia nova e tal. E eu lembro de um projeto que era o e-commerce PME, que inclusive eu tive o prazer de montar o site para você. Verdade. Né? Eu lembro que a gente tinha um amigo em comum, o André,
e eu também André, né? O seu xará. Sim. E ele falou, Mário, o Andrezinho tá precisando de uma ajuda. Vamos montar um site pra ele. Eu não vou fazer isso, porque eu não sei por onde começa. Aí eu falei, vamos, eu faço essa parte, você faz o SEO, você é muito bom com isso, e tal. E eu lembro que até você colocou lá a minha carinha lá no site, eu tava lá, nossa, ele me colocou aqui como participante e tal. E eu lembro que você pausou o projeto. Sim. E conta pra galera que empreitada foi essa, se você ainda vai continuar nisso, não vai, pra galera conhecer um pouco do André Santos, né? Não o André do Mercado Livre, né? O André Santos. Porque você tem muito conteúdo legal, além do Mercado Livre, obviamente. Então, fala pra gente, como é que foi esse projeto, que pé que ele tá? Cara, o e-commerce PME, primeiro que eu sempre gostei muito do nome, e-commerce PME, né? Porque ele junta ali duas coisas que são importantes, assim, né? A gente tem o e-commerce, que é a tecnologia e as oportunidades, e o PME, pequenas e médias empresas, precisam encontrar essas oportunidades. Existe uma deficiência muito grande no mercado ainda para que essas pequenas e médias empresas entendam a linguagem do e-commerce. Hoje os sites, os portais, tudo que é vendido, o que é oferecido para a comunidade de pequenas e médias empresas ainda é muito rebuscado, muito americanizado, palavra muito termo inglês, as pessoas muito gourmet, as pessoas não entendem, né? Eu pego um pequeno empresário para chegar numa sala, o cara não fala valor médio dos seus produtos, vem com história de ASP, vem com história de ticket médio. O próprio Meli, você entra lá, tem ROAS, aí tem o ACUS. Qual que é o seu ACUS? Aí o cara, ACUS o quê? Aí depois tá falando? O cara não investe porque não entende. O cara não vai fazer porque o cara não entende essa nomenclatura. O cara não fala... Eu entro nos sites hoje, o cara tá vendendo uma solução para o pequeno e médio falando, vamos aumentar em tantos % o seu GMV. Não, mas ainda tá bonitinho. Quando a gente encontra coisas do tipo, quer melhorar o bounce rate do seu site? Aí o cara fala, bounce rate. Ele fala bounce rate, porque ele nem fala inglês. Ele fala inglês. Então, assim, hoje eu penso que existe uma oportunidade muito grande de a gente conseguir evangelizar melhor os pequenos e médios empresários para serem digitais. Tem muito essa questão das nomenclaturas, de ser muito americanizado, muito gourmet, então tem muita oportunidade. O e-commerce PME ele nasceu para olhar isso, para melhorar essas empresas a entenderem a nossa linguagem de uma forma menos rebuscada, muito, que eu falo, né? Parece um clube de charutaria, um negócio fechado. De charutaria. Charutaria, parece. E aí eu sempre pensei, com muita coisa acontecendo, o projeto ele foi pausado em algum momento e hoje a gente aqui, você me trouxe isso de volta, veio na minha cabeça, eu falei, nossa... Porque eu lembro que era um conteúdo muito legal que você escrevia e era um site de conteúdo, né, na época. De conteúdo. Que era para gerar conteúdo qualificado para essa galera, para esse nicho específico. E naquela época, quando foi criado o e-commerce PME, que você me ajudou a colocar no ar, você junto com o André... não era nem de perto o que a gente tem hoje de oportunidade, né? Ainda era uma coisa ali que a gente não passava de 5, 6% do varejo. Hoje a gente está beirando ali os 14, 12. Então a pandemia ajudou a ser o dobro. Então vou pensar em voltar esse projeto. Se você quiser, se você tem uma PME aí, se você é dono de um e-commerce pequeno, que eu tenho um número que eu peguei recentemente da Becom, que é 700 mil e-commerces ativos abertos no país, com até 6 funcionários, são menos da metade pegando o relatório da nuvem, com o relatório do Abecom e EBIT, você precisa somar, fazer uma interseção GPT ali e falar, meu amigo, extrai pra minha média desse negócio aí, quem tá falando a verdade, né? Porque cada relatório diz uma coisa. Sim. E aí quando você pega o relatório geral, assim, não é muito distante, tá? Não é discrepante o número, mas em média, mais da metade dos e-commerces que estão abertos, e aí pegando esse dado de 700 mil, eles têm menos de 6 funcionários, que cai naquilo que a gente estava falando, do e-commerce, né? Para nós é uma oportunidade imensa, foi por isso, um dos motivos da gente nascer é esse, porque a gente sabe que eles vão precisar contratar, então a gente quer ajudar nesse processo. O impacto social nosso está no talento, o que você quer gerar, o contrário, né? O impacto social seu está em ajudar as empresas que querem abrir esse negócio. E o que eu fiquei meio mais assustado é que eles faturam até R$50 mil nos e-commerces, que só tem um funcionário ou 2. Então, quando a gente olha para esse cenário todo, André, tipo assim, o e-commerce PME não é um projeto só de geração de conteúdo ou de entrega de qualidade. Ele é um projeto de impacto social. Sim. Você entende? Sim. Porque se o cara entra lá e ele aprende
a manter a empresa dele ativa, porque a gente tem um número louco, que a gente é muito bom de iniciar e péssimo de acabar. A gente começa a empresa, no primeiro ano ela fecha. Pode ver, acho que eu não tenho esse número, mas quando eu escutei há muito tempo atrás o Sebrae falando sobre isso, era acho que 5 empresas, 3 fechavam no primeiro ano, era uma coisa meio louca assim. Eu não sei como tá hoje. Mas ainda assim eu acho maluco. Por quê? Porque às vezes falta esse apoio, né? Do cara ter um site pra ele entrar, pra ele consumir, isso, pra ele entender o que são. Por exemplo, hoje eu tava, ontem mesmo, eu sou professor também, e aí eu tava dando aula para um grupo, que era um grupo de pessoas que estão começando a vender no Mercado Livre. E aí o tema da aula era precificação. E aí a gente tava falando sobre precificação, eu dando aula ali, explicando sobre os custos que incidem para você ter o preço, custos fixos, custo variável. Quando você tá numa loja física, muita gente faz ali a conta do markup. Olha lá a palavra. Que na verdade é a conta de você só pegar e 2 vezes o valor ali do produto, você aumenta para poder você ver quanto que você vai ganhar no balcão, e os custos é custo de água, luz, parará, telefone. Quando você vai para a loja online, é a margem de contribuição. Então você tem que colocar ali os custos que incidem também sobre a comissão de venda, que eu vou pagar no Mercado Livre. Se eu tenho uma liquidação que eu estou participando, 15% off, 17% off, quer que seja, tenho que colocar ali que é 17%, que é 15%. Investimento de ads. Investimento de ads, então é diferente os custos. E aí no meio da aula eu tive um estalo assim, eu já tinha isso obviamente para falar, mas na hora eu tive um estalo que foi assim, ó, antes de mais nada, vocês precisam procurar um contador. Aí ficou todo mundo olhando pra cara do outro, eu falei assim, eu tô falando tudo isso, vocês estão fazendo uma cara, tipo, o que ele tá falando? Jacob. O que é ISS? Nosso 4º ou 3º episódio a gente gravou com o Jacob, que ele dá aula. Lá no e-commerce. Ele dá aula de contabilidade para e-commerce há mais de 10 anos. Não, conheço. Então assim, cara, assiste lá o episódio, ele falou tudo isso aí. É muito legal. E aí ficou um olhando pro outro, gente, procura um contador. Antes de vocês inventarem de só querer ganhar dinheiro no Mercado Livre, procurem um contador para vocês entenderem tudo isso que eu tô falando, porque eu tô falando aqui, vocês estão tudo olhando com cara descontada, sem entender nada. E aí eu comecei a falar isso para eles, e hoje mesmo um falou que agora de manhã eu vindo para cá, para Alphaville, e ele já mandou uma mensagem para mim, um aluno falando assim, professor, eu tô contratando aqui para ver isso, porque eu quero crescer, e eu tava olhando aqui, pelo que você falou ontem, não dá para eu ser MEI. Eu falei, não dá para você ser MEI. Você tem que ir pro Simples Nacional. Aí ele tá me explicando aqui de faturamento, quanto que eu vou ter que pagar, né, quanto que eu tenho. Você conseguir abrir, né, a mente, né, dessas pessoas. Ele é grande no físico, mas pequenininho no online. Ele tem que saber de tudo isso. Sim. Ele tem que entender. Eu não sei. É a cabeça do empresário, também, que às vezes não. O empreendedor tá ali, mas o empresário ainda não despertou. Justamente. Né? E aí eu também estava explicando para eles, mas eu vou até a página 1. Página 2, 3, 4 é um contador. É um contador. Sou eu, não vou falar, não. Você vai fazer aqui esse custo, vai colocar aqui esse custo, isso aqui você paga, isso aqui não paga. A gente fala que tem o e-commerce, mas lembrando que ele tem que contar com essa ajuda externa de um contador. Tem aí pessoas que precisam ajudar nesse início, né? Justo. E aí eu acho que também, quando eu falo da questão do projeto do e-commerce Premier que eu tenho e que agora vocês hoje reacenderam a chama aqui. Assim espero, ele é necessário. Voltar. Conta com a Ecomobras, se você precisar a gente ajuda você. Eu vou estar junto com vocês nessa. Sim. Que é justamente isso, é o empresário, que é o cara sozinho ali e que ele não tem respostas para dúvidas que ele tem, que quando ele vai procurar a resposta, as pessoas não falam a mesma linguagem. Quer falar muito vamos voltar pra Dona Maria, né, André? Ela tá lá no Maceió, admirada com você aqui, que eu tenho certeza que quem mora pra lá tá feliz de ver um conterrâneo assim, vencendo na vida, criando impacto social em tantas famílias, né? E eu tenho certeza que essa Dona Maria, quando ela abre uma conta dela no Mercado Livre, ela abre qual a expectativa, né? Porque é muito bonito, a gente fala assim, não, você tem que vender e tal. E ela vê os outros vendendo, ela fala, cara, que legal, talvez eu entre naquela estatística daquele uma empresa que não fechou no primeiro ano, ou daquelas outras 44% que estão fora dos e-commerce, que já cresceram, tem uma equipe e tal. Ele começou igual eu, então eu vou. Aí ela começa a jornada, como todos, vai passar dificuldade.
Só que quando a gente tá dentro do furacão é muito diferente de quando a gente tá enxergando ele de fora. Você começa a ver assim, nossa, mas tem uma intimação aqui de um imposto que eu não paguei. Nossa, mas olha isso aqui. Eita, o funcionário me colocou uma multa, me processou. Agora? Você falou que eu lembrei, é a cobrança de DIFAL. Sim. Diferença de alíquota. O GNRE, essas coisas todas. O que aconteceu? O Mercado Livre, quando a carreta chega, que tem a cobrança de DIFAL, essas coisas, o Mercado Livre só vai passar para eles, tipo, quanto que é que tem que pagar? Não sei quantos milhões a carreta. Pagamos. Vai, libera, anda. O Mercado Livre é impulsionador das coisas. A gente fica... Nós vamos parar para dividir uma carga para ver o que é que cobra, o que é que não cobra. Só que o vendedor precisa saber que existe DIFAL. E vai chegar para ele a conta. Janeiro. O Mercado Livre só repassa. Janeiro. Todo mundo acordou, os vendedores, um monte me chamando. André, pelo amor de Deus, apareceu um negócio aqui no Mercado Pago que eu não tô contando com isso aqui, eu não sei o que é. Eu falei, DIFAL, amigão? Você não recolheu? Você não recolheu, diferença de alíquota, interestadual. André, não sei o que, você tem contador? Eu não. Como assim você não tem contador? Ô André, o contador pra mim é o básico. A gente fica admirado quando a gente conversa com a empresa e ela já tem a estrutura suficiente para ter um RH. Ela não tem um RH, não tem quem paga folha, o dono faz tudo, não tem um DP, né, que é essa parte de mais departamento pessoal, e não tem o recurso humano. E tô falando de empresa que já deveria ter, porque já tem uma quantidade considerável de funcionários, tal. Pra mim é o mesmo impacto que eu sinto quando eu vejo um pequenininho que tá vendendo lá 50 mil no mês, não tem um contador. O cara não sabe o que é uma GNRE. Não. Né? Aí eu nem vou pra segunda página. Eu ia perguntar pra ele se ele sabe qual é o DRE, mas eu não vou perguntar. Não. Porque pra ele, se ele gostar de rap, DRE é o Dr. Dre, ele vai achar que é música. É isso mesmo. Eu não vou nem entrar no assunto. É cara, complicado. Então, e aí, mas você vê o tanto que é complicado, eu acho que é bom porque tem muita oportunidade. É isso que eu te falar, não para com o e-commerce PME. Vai no comentário, fala, André, cadê o site? Vamos voltar. Né? Conta com a gente te ajuda. Eu acho que se a gente pensar como negócio, no começo até, pode ser que ele se torne depois, mas é só trabalho. Porque a gente vai ficar suando para entregar conteúdo e a resposta é um impacto social, sim, né? Sim. Pô, 17 anos de Mercado Livre, a gente tá com a empresa aqui funcionando tudo, a gente não precisa parar para ficar, fazer um projeto aqui para ajudar o pequeno. Só que tem um impacto aí que é tão satisfatório, cara, que é você poder ver a Dona Maria te ligar e falar, André, assisti o episódio lá, acessei seu site, descobri o que é esse bendito desse bounce rate, que eu não tava entendendo nada, esse tal desse default que você explicou naquele vídeo que você fez e tal. E aí hoje eu tenho 50 funcionários, André, tô aqui. Quando a gente chega nesse resultado, né? Que é uma história, você deve ter tantas, né, pra contar? Tenho muitas, cara, tenho muitas. Tanto cliente que hoje deve falar assim, André, vocês salvaram a minha vida aqui. Cara, eu tenho, às vezes, eu chego em evento que às vezes eu agradeço muito a Deus, mas eu mesmo me seguro pra não arriar de chorar, de vendedor de chegar e me abraçar e começar a chorar e falar assim, cara, você mudou a minha vida. Que legal. Acho que isso é muito. Mas não tem dinheiro que pague isso aí. Não tem dinheiro não que pague, tem. exato. Parece que é o cumprimento lorota, do propósito, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam perdidas porque não tem esse propósito claro. Sim. Pronto. Aí quando você vê esse retorno, você fala, deu trabalho, mas missão cumprida. É tão gostoso, né? É muito bom. Quando a gente coloca um talento no e-commerce, né? A gente vê o cara... tô tão feliz. Ou às vezes até quando eu converso com um bom candidato, né, enfim, com um bom talento, você fala, nossa, não deu certo naquela empresa, mas eu tenho que conseguir colocar essa pessoa aí em algum lugar, porque vai ter sucesso essa pessoa, que você vê que a pessoa é interessada, porque infelizmente isso não é sempre que a gente conversa com alguém que realmente se interessa, que tem força de vontade, que entende o papel dela, que pode fazer a diferença. Eu acho que a intenção é essa, que as pessoas descubram como elas podem fazer a diferença onde elas estão. Não só para a empresa e quem está ao redor delas, mas para ela mesma, né? Quando ela consegue, tem aí um objetivo, consegue trilhar esse caminho e chegar ali no objetivo, é tão... É muito bom. Né? E a dica que eu dou é façam terapia. Pra aguentar o tranco. Mas não é terapia só com gato, tá? Não. Com bichinho de estimação é bom também, mas tem café terapia com os amigos também. Tirar esse tempo. Tirar o tempo. Isso. Eu fui um cara, quem me conhece sabe,
todos esse tempo no Mercado Livre, eu sempre trabalhei muito duro, trabalho muito duro Sim. até hoje, sempre trabalhei muito duro, mas hoje, com o tempo, eu fui aprendendo algumas coisas que traz qualidade de vida também. Por exemplo, tem dia que eu não tô bem na parte da manhã, e não tô bem porque nem todo dia você tá soltando Sim. estrelas, você tá fantasiando a vida. Tem dia que eu olho e falo, putz, não tô bem com isso aqui. Então, quando eu tô assim, eu aprendi de repente, se eu tenho condições de fazer isso, remanejar uma reunião que eu tenho logo no início da manhã para colocar para tarde, depois do almoço, e ali ter um tempo mais em que eu fico mais introspectivo, para eu entender que ali eu não tô bem. Sim. E junto a tudo isso, por exemplo, ter momentos de pausa. Eu sempre fui um cara muito acelerado, né? Sempre fui um cara trabalhando, e agora hoje eu paro para, por exemplo, planejar, ver direitinho, por exemplo, não preciso tirar 30 dias, que eu não consigo, de férias, 30 dias seguidos, eu acho que eu vou me sentir um inválido 30 dias parado. Eu sou desse jeito, eu gosto de estar... Aí eu faço ela repicada ali, eu tiro uma semana. Você se engana, né? Fala, vou te enganar, André. Pra desfrutar, Mas eu descobri que as férias desse jeito, eu tirando por semana, eu consigo descansar de verdade. Porque senão, 30 dias, aí daqui Não. 15 já tá ali 15, pensando. Eu tô me Ai, mas tem que sentindo uma resolver outra pessoa coisa. acabada. Será que Me eu sinto Ah, inválido, é é, sensacional. Eu já vou me sentir, meu Deus, tô parecendo que eu tô doente, que eu não tô bem, sabe? Aí eu fico aí a minha cabeça começa a procurar outras coisas, assim, tipo assim, vou escrever um livro novo, aí começo lá, não sei o que, porque eu não quero ficar tanto dia parado. Então, eu agora tiro, por exemplo, agora eu tô indo pra João Pessoa, passar um final de semana. Que coisa boa. Então, ir lá pro meu Nordeste querido, ficar numa praia, vou com uma amiga minha do Mercado Livre de muitos anos, a Mari. Então, assim, eu tiro esse tempo pra mim agora hoje. É importante você ter essa qualidade de vida. Com certeza. Sim. Ô, André, E qualidade de vida só não tá ligado também só, não teve uma semana, mas você vai ter uma hora pra pausar. Sim. É sobre Sim. isso, né? Sobre desfrutar Tem do que ter. tempo que você... Tem que ter esse horário de é o pausa. camisa 10 agora, né? Porque o cara, quando chega no futebol ali, trazendo pra uma linguagem popular brasileira, Sim, né? sim. Ele corre igual um louco e toca ali, corre, é zaga e ataque ao mesmo tempo, e o cara não para. Aí você vai ver o camisa 10, o cara tá aqui, ó, toca a bola, ele corre menos que todo mundo, se o cara já é experiente, né? Corre menos que todo mundo, toca na bola mais que todo mundo, e, cara, termina o jogo, o cara não tá nem suado direito. Por quê? Ele aprendeu a correr. Sim. Ele aprendeu a estar no lugar certo, na hora certa, pra evitar a fadiga. Já é minha total ali. É verdade. Então, eu acho que com a experiência, ela vai trazendo isso pra gente. É verdade. Muito bom. Você aprende a correr. Você aprende a correr. Porque no começo você tá muito afobado. Você quer ganhar o jogo de qualquer jeito. Então, você corre na hora que não precisa, chuta as pessoas sem querer, faz falta em lugar que não podia, e xinga, e briga com os companheiros, e aquele ímpeto de vencer, tá lá, tudo é legal. E eu acho que isso é legal que você trouxe, que até o próprio vendedor, que eu tenho muito contato, hoje ele aprendeu o meu papel dentro do Mercado Livre, porque eu não vou falar que todo dia, o meu dia é normal de não ter o meu WhatsApp bombando com o vendedor falando. Não é que acabou, né? Não é que acabou, mas aí chega um vendedor, tô com um problema assim assado, o caminhão da coleta não passou, gente, a empresa Já virou enorme. saque agora, né? A empresa tem 80 mil funcionários, o caminhão na coleta não passou, o que é que eu vou ter que resolver isso? Mas eu acho legal deles mandarem ainda, mas são poucos. A maior parte dos vendedores entenderam que, tipo assim, cara, o André, ele tá olhando para outras coisas hoje, Sim. né? O André, ele tá olhando para outras coisas hoje, ele tá em outras frentes. Não dá para o André ver o todo, mas mesmo assim eu não deixo de entrar em nenhuma palestra e dar meu telefone e meu e-mail. Então eu peço, não tem problema. Você gosta. Eu acho que, mas acho que faz parte da sua jornada como um funcionário do Mercado Livre, né? Sim, Uma pessoa que abraçou a causa, de fato. Mas mais ainda, faz parte do André. Faz parte de mim. Não é o Mercado Livre. Quando você tiver com um PME aí na ativa, eu tenho certeza que vai ter Fale comigo, vai estar lá. Eu nunca vou aposentar, eu sempre falo isso, mas eu acho que hoje se ciclos se encerram, não penso em encerrar no Mercado Livre ainda, acho que tem muita coisa para fazer, mas se encerrasse agora, mesmo indo para qualquer outra empresa, fazer qualquer tipo de trabalho, eu sempre seria a mesma pessoa, de dar meu telefone, dar meu e-mail. Esse é o André. E falar pro vendedor, eu sempre falo pro vendedor, às vezes eu chego em evento, aí ele vai tirar uma foto comigo, ele fica emocionado, tipo,
não, você pode tirar uma foto comigo? Eu falo, mas é óbvio, é você que paga o meu salário, esse ficou maluco. É o contrário. Eu posso tirar uma foto com você? Eu que posso tirar foto com você paga o meu salário, a estrela aqui é você. Então, acho que isso é muito bom. E aí, pegando só a gente tá caminhando pro fim. Eu queria ficar 8 horas aqui. Eu ficaria também. A gente caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio, eu tenho certeza que o Seller, foi muito bom você falar isso agora, qual é o papel do André, né? Porque pode ser que o cara tá assistindo a gente aqui falando, eu tô esperando a hora que ele vai falar daquele problema do Mercado Livre. Sempre vai ter. Porque, lógico, tem milhões de vendedores, né? Obviamente que a gente tem esse problema, mas o seu papel não é esse. Já foi, hoje não é mais, né? Hoje o seu papel é outro. E eu queria sair um pouquinho desse papel. Eu lembro que o Stélio Toda, que é pra mim a maior personalidade do e-commerce, quando eu escuto ele falar, eu fico maluco. Ele foi Além daquele tom de voz maravilhoso, você escuta a vontade de dormir assim. Ele foi no Versa, ele foi no podcast que fazia parte do grupo que a gente estava lá, e eu lembro que eu fiquei lá assistindo. Ele fala lá, tipo, foi muito legal, né? Ô Stélio, vem aqui, senta aqui pra gente conversar. Verdade. Né? O Stélio sentou aqui, eu zerei a vida. Então você vai ter que vir, Stélio. Eu acho ele sensacional. E ele fala duas frases que eu roubei, né? Eu roupartilhei, né? Eu compartilho, mas eu sempre falo que é ele, né? Que ele fala uma frase que eu amo, que é vender é fácil, o difícil é entregar no prazo. Eu vi ele falar isso 2 vezes, falei, olha que interessante isso. E uma outra que ele fala que eu não sei que tipo de criança que tem dentro dele, mas até hoje ele fala, estamos só começando. Eu falo, o Mercado Livre tá com 25 anos, maior empresa da América Latina, e o cara fala, estamos só começando. É só o começo. Então, pegando essa frase dele aí, ele ainda continua falando isso? Estamos só começando? É o mantra dele, né? É o mantra. Quantas novidades, André? O que tá chegando, pra quem tá ouvindo a gente aí do Mercado Livre, a gente tem agora esses minutos finais, o que tá chegando para o vendedor de Mercado Livre, que é o teu nicho, a galera que você cuida com carinho, que você pode falar? As que você não pode, tenta dar um spoiler aí, depois a gente apaga qualquer coisa. Eu acho que o mais importante é a gente olhar, quando o Mercado Livre falou do investimento de 34 bilhões de reais, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Tome aí, 34 bilhões de reais. 34 bilhões. A gente está focando em investir em tecnologia, logística e aumentar a nossa capacidade de colaboradores. Quando a gente fala de tecnologia e logística, então quer dizer que entregar mais rápido, o que o Stélio fala que não é só vender, é entregar no prazo, nós vamos passar a entregar cada vez mais rápido. Nós vamos investir ainda mais na frota de aviões para entregar mais rápido. Abrir novos centros de distribuição pelo país para entregar mais rápido. Então a logística ela é prioridade, é um dos principais ativos dessa empresa. Entrou para vender no Mercado Livre, entenda. Primeira coisa que você tem que deixar claro é o seu contador. Contador primeiro. Depois o contador, aí foca na logística. Porque se você não se adequar, né? Se você não se adequar à logística, o Mercado Livre não vai te puxar e você não vai conseguir acompanhar. Não, e assim, parece que é uma coisa que já está consolidada no mercado, a logística para entregar rápido. Eu mesmo comprei uns produtos essa semana que eu tive que ontem entrar em contato para me entregar o produto. Fora do Mercado Livre, óbvio. Eu inventei de comprar fora do Mercado Livre, porque é um produto específico, de uma marca específica. Eu falei, gente, o que está acontecendo? 30 dias vocês não me entregaram o produto. Tá vindo da China? Não. Da China é mais rápido. A China tá entregando. Da China é mais rápido. Não. A gente vai tentar entregar até amanhã. Eu falei, agora que eu tô entrando em contato, 30 dias. Vai tentar. Então, assim, por mais que a gente mudou muita coisa, que o mercado tá mais rápido, hoje a logística, a gente também mudou o mercado. Vai colocar robô aí? Vai ter robô, a gente já tem hoje uns 300 lá em Cajamar, vamos aumentar a quantidade desses meninos, né, para eles trabalhar cada vez mais. Então a gente vai cada vez mais focar em logística, entregar rápido. Como eu falei, o Mercado Livre Experience, eu vi umas fotos, não me falaram nada ainda, mas deve ir também para a parte de Mercado Livre Delivery, entregar comida aí. Então, pode ser que o Mercado Livre vai ter um outro jingle. Além do Mercado Livre, vai ter o Mercado Livre. Pegou? Pode ser, peguei. Vai ter o Mercado Livre. Pode ser, muito bom. Meu Deus. Ou pode abreviar Meli. Né? Não sei. Vai vir muita coisa por aí. Não tô falando nova. nada. Então vem muita coisa nova. E olhando pro lado do vendedor, eu acho que cada vez mais a gente investindo na questão de clips também. O vendedor ter ali os seus clips dentro da plataforma é uma tendência muito grande, que são os vídeos curtos do Mercado Livre.
Fechou. Então a gente vai deixar essa dica pra dica final dele. O Clips. Né? Vamos fazer uma surpresinha pra galera aqui. Estamos triste. Finalizando. Mas aí a gente... Realmente, a gente tem que fazer parte 2. Parte 2. Queremos o André no nosso Academy. Dando aula pra vocês. Vamos sim, com certeza. Vai ser um prazer. Muito bom te receber, foi um prazer As suas aprender redes, né? com você, né? Deixa suas redes, por favor. Olha lá pra aquela sua câmera ali, Meu ó. Instagram, @AndreSantosPlay. Até nisso o cara é divertido. Play. Né? André que é a Santos folha. Play. Isso no Instagram. É onde você mais coloca conteúdo, onde eu né? tô lá como embaixador do Mercado Livre, e onde vocês me seguem para ter todas as informações do meu dia a dia de trabalho, viagens, polos que eu visito pelo país, ações com o Mercado Livre, tá tudo no @AndreSantosPlay. Isso. Nada de ficar pegando telefone e e-mail pessoal aqui, não. Ó, vai lá no fortalece o Instagram do Andrezinho, gente. Vocês têm aí uma pessoa que é acessível. E vem novidade aí no meu Instagram. Em breve eu tô lançando, tem uns projetos, e um deles vai ser um projeto para filhos de vendedores. Vai se chamar Livres, com Z no final. Que legal, cara. E aí vai ser trazer para dentro do Mercado Livre para mentoria, acompanhamento e engajamento incrível. os filhos dos nossos vendedores. Eu tenho são 2 meninos pra adolescentes e conectar com jovens. você, Me que é conecte. os meninos da DZA, eles são da Digital Z Academy. São 2 meninos de 17 anos, começaram com 12 e eles criaram uma academy pra treinar meninos de 16, 12, 14 anos. Me conecte a eles, E então eles em faturam breve... alto já, faturam Da hora. acima dos 100 mil reais já. Muito Tem bom. mais Paga meu de- salário. Acho que são mais de 10 mil alunos, se eu não me engano, né? Eles são bem legais, a gente Me entrevistou eles. apresenta. Vou apresentar porque eu acho que você pode. Eles podem ajudar você a conectar essa geração Z aí. Vai É ser isso aí. Livres, com Z no Então, final. André Santos Play, segue ele lá. E para você que se inscreveu na econlovers.com e tá aí com o seu cadastro pronto, eu vou fazer uma pergunta pro André. É um corte de de 1 ouro. minuto que, se você não se inscreveu, azar o seu. Você vai perder esse corte, tá bom? Ele vai dar uma dica para vocês aqui, fechou? Então, André, Isso, obrigada. muito obrigado, de coração. Obrigado a vocês e que seja o primeiro de muitos. Sim, assim Isso aí. esperamos. Inaugurou com chave de ouro. Inaugurou com. Como é que é a frase que a gente usa? Não é chave de ouro. É chave de ouro, não? Chave de ouro? É assim que fala? Que eu saiba, é. Então é chave de ouro. Se você quiser... Eu não conheço. Quer gourmetizar esse? Eu conheço. Ok, mas Gold chave key, de ouro, né? Chave de Beleza. ouro. Valeu, bom. galera. Ó, Valeu. foi tanto papo que eu tô até maluco aqui. Tchau pra vocês. Valeu, Tchau, gente. Tchau pra vocês. Tchau.